Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal, mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de sistemas de ordens de serviço e orçamentos. Hoje a gente vai finalizar a nossa classe de produtos que começamos na aula passada. Para quem não assistiu, eu vou deixar no card a playlist completa com todas as aulas. Caso tenha perdido alguma, basta verificar o número da aula que perdeu e assistir para entender como é que a gente chegou até aqui, tá? Para quem está baixando o código-fonte, ele já está disponível. Quem tiver interesse, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como. E aqui ficou faltando, na aula passada, a gente alterar os SQLs da nossa classe. O SQL de inserção, alteração e consulta, né? Então, pessoal, aqui ó, o CD interno é o nosso código que o usuário digita, tá? E ele precisa ser verificado para o usuário não inserir o mesmo código interno para produtos diferentes. Isso a gente já fez na aula passada, então a gente vai começar aqui do alterar, tá? A gente vai alterar o SQL do update aqui, ó. Então, update produto set, eu vou apagar essa lista aqui de campos, porque ela se refere a serviços, e foi quando a gente copiou ali da classe de serviços para criar a classe de produtos para facilitar a digitação do código. Então eu vou apagar a lista aqui, vou copiar o que restou aqui dos dois pontos, do igual e das aspas, vou dar um Ctrl V, colocar uma vírgula aqui no meio para não perder o ponto certo ali, e aqui ó, eu vou copiar a nossa lista de campos que está aqui nas properties da nossa classe, porque é essa lista que é uma cópia dos campos ali da tabela, né? Essa lista de properties. Conforme eu mencionei na aula passada, vocês viram na confecção da classe que a gente copia a lista de campos da tabela igualzinho aqui para properties da classe, justamente para facilitar nessa hora aqui. Então basta eu vir aqui no update, dar um Ctrl V, aí eu recorto aqui, ó, tiro a vírgula e recorto os campos que ficaram a mais. E aqui desse lado esquerdo também eu coloco a lista dos campos após os dois pontos. Então dessa forma o nosso update já fica correto. E o ID produto aqui, pessoal, a gente não precisa colocar ele. Por quê? Porque ele é um campo automático, tá? Então a gente tira aqui o CD interno, a gente deixa, e aqui ó, o ID produto, ele tem a trigger dele, ó, que é responsável por gerar o autoincremento, tá? Então, a gente não pode colocar ele aqui no update porque ele é chave, a gente não pode alterar a chave de referência, ele é chave primária. E o CD interno a gente também não vai permitir alterar, mas vai deixar aqui no update, mas a gente não vai permitir alterar lá no próprio cadastro, na própria tela, tá? Para evitar que o usuário cadastre um código diferente. E aqui ó, no where a gente coloca o ID produto e não mais o ID serviço, e o parâmetro aqui, PCD código, vai receber a própria propriedade da classe, o FD produto, tá? E depois eu preciso atribuir a cada campo desse os nossos parâmetros. Isso é feito na função ler parâmetros. É a função responsável por ler os parâmetros da classe e jogar dentro da query. Tá? A gente comentou ela aqui na aula passada, eu vou descomentar esse trecho e vou colocar os campos aqui. Por que que a gente faz dessa forma, pessoal? Porque como não tem nenhum componente ligado a uma query fisicamente lá, a gente faz tudo através da classe, então a gente precisa abastecer os parâmetros de update e de insert manualmente aqui. Tá? Então, dessa forma, precisamos fazer essa função para não repetir o mesmo código, tanto no alterar quanto no update. Então, essa função aqui vai resumir para esses dois procedimentos. E caso eu venha alterar um dia a nossa tabela de produtos, basta eu mudar uma única vez ali na query no procedimento ler parâmetros, tá? Então alterou lá, ele vai alterar tanto pro alterar quanto pro inserir, tá? E aí eu copio a lista novamente e jogo ela aqui, tá? Só que quando eu jogo ela aqui, pessoal, ela fica com espaço após o campo, após o nome do campo. E esse espaço, se eu deixar ele,
ele vai me retornar um erro. Então eu tenho que remover esse espaço. E para a gente não perder tempo no vídeo, eu vou pausar aqui, vou remover e aí eu volto assim que tiver tudo removido. Bom, depois de removido, pessoal, eu preciso colocar o tipo de campo que cada parâmetro desse representa. Então, os três códigos aqui, tanto o interno, quanto o fornecedor, quanto de barras, ele é do tipo varchar. Então eu coloco lá string, tá? Então eu vou colocar aqui as string para esses três códigos, tanto de barra, quanto o fornecedor, quanto o interno. Aqui status também, string, grupo de estoque é inteiro, então é a chave aqui para o nosso grupo de estoque. Então eu vou colocar as integer, o CD unidade também é as integer, tá? E o ds nome é as string. Ajustando aqui a coluna, a aplicação também é as string e o resto são campos de valores, tá? Então eu vou colocar aqui as float, porque são campos numéricos ali com duas casas decimais, então eu vou colocar ele como sendo as float, tá? Então acrescentando aqui em todos, esse controla quantidade as string, é um parâmetro que vai definir se vai controlar ou não a quantidade do estoque, tá? Porque às vezes pode ter produto que eu não quero controlar a quantidade, então eu deixo ele ali como marcado como não. E o resto segue a mesma lógica, tá? Então dessa forma a gente fecha a quer ler parâmetros e aí a gente pode voltar aqui para, ou melhor, não fechou não. A gente volta aqui para as properties e copia o nome das properties agora com a letra F, ou seja, as variáveis da nossa classe. Por quê? Porque você vai lá na tela, você vai jogar o conteúdo dos edits para dentro da classe e aqui você vai jogar os valores que estão dentro das propriedades da classe, você vai jogar para dentro da query. Tá? Então basta eu copiar e colar a lista aqui, só conferindo para ver se manteve a sequência, cada campo respectivo com sua propriedade, e aí coloco ponto e vírgula no final e aí a gente pode dar sequência para o próximo procedimento, que é o consultar. A gente precisa alterar o select aqui do nosso consultar também, tá? Então aqui, ó, eu vou descomentar a parte que veio lá dos serviços, tá? Eu posso copiar a lista aqui, pessoal. Eu já vou copiar do lado direito aqui porque ele tem o ponto ou a vírgula no final, tá? Ou melhor, vou copiar tudo e aqui eu já jogo, seleciono aqui esse bloco inteiro de campos e já jogo tudo que eu fiz ali no update. Então aqui a primeira coisa é mudar from produtos. Isso daqui é apenas o SQL, pessoal. Acho que vocês não vão ter dificuldade com isso daqui. Vocês viram também na criação de outras classes. O where aqui, ds nome like texto, por enquanto a gente vai deixar assim, tá? Ds nome é o nome do produto. Por enquanto a gente vai deixar a busca só para esse nome. Depois a gente vai incrementar a questão da busca por código, tá? Então deixando a lista única aqui, ó, de campos para o select, eu vou remover o espaço também. Depois de removido, eu removi tanto aqui no consulta quanto no update aqui em cima também, tá, pessoal? Para evitar problemas caso dê errado aí o nome do campo. Nesses casos aqui não ia dar erro não, mas é bom manter correto dessa forma. Então, o resto a gente permanece do mesmo jeito. E essa care after open é o modo que a gente encontra, a gente desenvolve quando precisa atribuir máscara a um campo na query que não tem o componente físico. Como eu não tenho o componente físico, eu não posso ir no campo e colocar o display format dele, casas decimais, ou colocar ele como valor ali de dinheiro monetário, currency igual a true, tá? Então, para isso a gente cria esse procedimento, care after open, que é o mesmo nome do evento da query que a gente colocaria, né, a máscara manualmente via código, tá? Ao invés de colocar fisicamente dentro do componente ali. Então, dessa forma a gente atribui aos campos a máscara correta. Como são vários, aqui, ó, eu tenho todos esses campos são
de duas casas decimais, tá? Então eu vou copiar aqui, vou copiar o nome desses campos, vou jogar eles aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z primeiro, colocar o espaço correto, senão ele sobrescreve o código ali. Então eu coloco aqui um Ctrl V e atribuo o tfloat field e o nome do campo, tá? Então dessa forma a gente coloca a lista de campos que vão receber o display format e o currency igual a true, tá? Vou dar um espaço aqui, vou colocar mais uma linha igual a essa, porque aqui vai o outro campo, vão os dois campos de valores aqui, pessoal. Ou melhor, de quantidade, o NR mínimo e o NR atual. Aqui eu vou colocar currency, depois a gente vê se tem algum campo aí que foi como currency e não precisou. NR atual e NR mínima, que é a quantidade mínima, e a quantidade atual é o nome dos campos que foram colocados lá na tabela. Então a gente coloca o display format para receber duas casas decimais. O resto a gente coloca como currency. Depois a gente verifica questão de porcentagem aí, tá? Aqui finalizou também a questão da máscara, tá? No Care After Open, então a gente pode dar sequência ao consultar aqui, ó. O consultar, ele vem aqui, atribui o procedimento a Carry, e aí a gente pode pular para o consulta unidades. O consulta unidades a gente já resolveu na aula passada, então falta só acertar o consultar estoque aqui, ó. Consultar grupo de estoque, pessoal, é uma tabelinha extra que tem o código grupo, seria a categoria do nosso produto, tá? Às vezes você está acostumado a ver esse grupo de estoque como categoria, tá? Então a gente coloca os dois campos referentes a essa tabela. Aqui from, o nome da tabela, que é grupos de estoque, e o order by a gente pode ordenar pelo código mesmo, para ficar sequencial ali, tá? Depois a gente vai desenvolver esse formulário, e o de unidade a gente vai puxar o que já está pronto quando a gente desenvolveu lá o serviço, tá? Vou dar um espaço aqui, deixa eu melhorar a disposição, a visualização desse select, porque ele é simples, não precisa ficar fazendo dessa forma toda aqui não. Vamos colocar os campos na mesma linha. Fica mais fácil de visualizar. Então, depois de feito a consulta grupos de estoque, a gente dá sequência. O create e o destroy a gente já viu na aula passada. Falta só um inserir aqui, pessoal. Então, insert into serviços. Aqui é into produtos. A gente está trabalhando com a cópia do serviço. E podemos eliminar esses campos aqui que se referem aos serviços aqui também. Vamos tirar até o parênteses, tirar aqui também, e aí acertar esses campos. Voltamos aqui para a nossa Care Select e podemos copiar esses campos aqui do Select que já estão com as vírgulas. Então a gente coloca ele dentro do parênteses ali do Insert into Produtos, tá? Colocando eles aqui, vai ficar a listagem correta. Tiro e repito o Ctrl V aqui também, ó, no values, tá? Só ficando esperto aqui com parênteses para ele ficar dentro das aspas. Aqui tá certo, então preciso só colocar os dois pontos. Vou acrescentar os dois pontos e volto com o vídeo. Depois de acrescentados os dois pontos, ó, o nosso select, o nosso insert, nosso SQL de insert já está correto. O ler parâmetros também é chamado aqui para ele carregar esses parâmetros aqui, ó, tá? Lembrando que a gente não tem o ID produto, porque o ID produto é do tipo autoincremento.
Então a gente começa a partir do CD interno, do código interno, tá? Então, por isso que lá no alterar a gente coloca o CD interno, o ID produto manualmente, que é a chave de busca, fora do ler parâmetros, tá? Porque aqui no inserir não tem. Então vamos dar um Alt PS aqui, vamos ver se dá algum erro. Tá tudo ok por enquanto. Na aula que vem a gente continua, a gente vai passar a desenvolver as telas. Lembrando que a gente tem o curso de nota fiscal eletrônica, já estamos na geração da nota fiscal, do XML da nota. Basta clicar no primeiro link da descrição para saber como. Espero que gostem, muito obrigado e até a próxima.